Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que o almoço tenha sido muito bom. Dando início às atividades, convidando e já estando no palco, tá, o Tiago Nunes Nicolaides, que apresentará o workshop Transformação Digital, Case de Sucesso de uma Cooperativa de Crédito. Vou fazer um breve resumo do currículo do nosso palestrante. Bacharel em Ciências Contábeis, MBA em Gestão Empresarial e em Inteligência Artificial para Negócios, propagador do cooperativismo pelo Brasil e aficionado por tecnologia e inovação. Atualmente, líder da transformação digital do Sicredi, responsável pela condução da estratégia digital e inovação da organização. Em 2016, participou de um programa internacional focado no desenvolvimento de competências como o X, Banking, Digital Channels na Holanda, mercado reconhecido mundialmente pelo alto índice de utilização de canais digitais na interação da sociedade com instituições financeiras. Com vocês, Tiago. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar fazendo um censo. Quem estava de manhã? Tá, então não dá para a gente... A ideia é que a gente faça um workshop, ou seja, tem uma dinâmica ali, um joguinho, para a gente fazer e começar a ideia é que a gente debata mais, naturalmente, né? Eu não vou ficar aqui em cima. Desculpa. Vou ficar aqui embaixo, perto de vocês. A ideia é que a gente debata um pouco mais o que a gente conversou hoje de manhã. Só que se a gente não estiver no mesmo, na mesma linha do que foi falado, vai ser um pouco mais difícil, né? Eu vi que a maioria falou, a maioria estava hoje de manhã e alguns não, né? Então tá. Mas a minha proposta, se todos concordarem, é rapidamente a gente nivelar o que foi debatido hoje de manhã do case e a partir disso a gente ter um tempo para a gente fazer esse bate-papo, ter esse joguinho sobre como que está a condição de vocês na empresa de vocês, a dúvida que vocês gostariam de trazer sobre organização, sobre cultura, que foi muito do que a gente falou hoje de manhã. E aí a gente vai trocando ideias. Pode ser assim? Então tá. Hoje de manhã eu contei a jornada de transformação do Sicredi, a qual estou há algum tempo já. Basicamente, a jornada de transformação do Sicredi, ela tem essa complexidade por ser uma empresa que cresce muito e tem mais de 100 anos. Qual é a complexidade de fazer uma transformação de uma empresa que cresce em relação a uma empresa que é uma empresa nova, uma startup, é uma fintech? É diferente. Então, essa leitura do ambiente ela é importante e essa adaptação na transformação da empresa ela é tão importante quanto. Então, de uma maneira mais objetiva, eu vou fazer um resumo da conversa da manhã e a gente entra para o nosso joguinho. Vou usar um site para a gente fazer o alinhamento. Basicamente, qual é a dificuldade das grandes empresas, gente? O mundo está mudando. A gente não aguenta mais ouvir essa frase, né? Eu não aguento mais ouvir essa frase. Mas, basicamente, o que está mudando, na verdade, é a velocidade da mudança. O mundo muda muito rápido. E o que acontece? As grandes empresas não acompanham. Os dinossauros não têm a flexibilidade e a velocidade para acompanhar. Então, é isso. A grande dificuldade de uma grande empresa acompanhar essa quarta revolução, enfim, encarar o digital, é isso. É ela ter a flexibilidade suficiente para não, mesmo em crescimento, não tomar um tombo. Então, esse é o grande ponto, tá? Foi o que a gente falou de manhã e a gente apresenta o elefante na sala. Muito de hoje da manhã que a gente conversou foi isso. E é o que a gente vive numa grande empresa. Quem trabalha numa grande empresa vai viver isso. O digital significa o elefante na nossa sala. Muitas empresas estão com o elefante na sala e estão disfarçando. Não tem nada. E vai disfarçando, e vai disfarçando. Bom, às vezes é tarde, quebra. Bom, por nossa sorte, é por isso que eu acho que eu estou aqui, a gente percebeu que o elefante da nossa sala lá, se mexendo, quebrou a TV, quebrou a mola, sentar no sofá e quebrou a mola, ali derrubou a cadeira. A gente já percebeu que o elefante está na sala. E a gente tem que se reinventar.
E transformação digital, que é basicamente o que a gente conversa, é reinvenção. Reinvenção da empresa. Tecnologia faz parte? Sim, sem dúvida, mas é reinvenção da organização. Então é isso. É isso que a gente conversou durante 1 hora e pouco hoje pela manhã. E o resumo de tudo que a gente vai falar nesse workshop, nesse bate-papo, nesse joguinho que a gente vai fazer, é que o elefante está na nossa sala. Provavelmente, espero que todos vocês nas suas empresas tenham percebido e estejam se reinventando. Se não, bom, talvez seja hoje um bom momento para a gente começar a perceber que o elefante está na sala, e o elefante é o digital. O importante é a gente entender um mindset de abundância. Eu venho de um molde antigo, um molde quadrado, do mindset da escassez, onde a gente segura o conhecimento. Diferente do mindset de abundância, a gente centraliza porque tem medo, porque eu tenho uma ideia e não vou falar para ninguém. Muito bem. O que tem do outro lado do mindset de abundância? Que é o que as startups nos ensinaram. A gente renova a nossa cultura de empresas mais tradicionais, colocando startups para dentro da nossa empresa, para fazendo parcerias com elas. Aí entra, bom, eu sou otimista, fico genuinamente feliz quando as coisas dão certo, há espaço para todos, e os recursos estão disponíveis para todos. Ainda assim, reforçando, a minha educação, ela é do tempo da indústria ainda. Eu fui preparado para trabalhar numa indústria. Eu fui sentar, temos um professor na sala, né, Valdir? Tudo ali numa classe, um atrás do outro, com um uniformezinho, uma pessoa falando em pé. Isso não funciona, a gente não está preparado para essa revolução digital. É linear, segmentado, previsível e o professor. E aí entra o ambiente que eu vivo hoje, eu imagino que todos vocês vivem, a diferença do complicado para o complexo. Vocês vivem um ambiente complicado ou complexo? O meu é complexo. Trabalhar numa instituição financeira hoje, seja ela cooperativa ou não, no nosso caso é cooperativo, é complexo, não é complicado. E se é complexo, não adianta a gente se organizar como a gente sempre se organizou, numa pirâmide, de maneira lenta. Até a ideia chegar no chefe, a ideia morreu. E quando chegou, provavelmente, a startup, a fintech, seja o que for, o app do escritório de contabilidade já está no ar e já está fazendo a tua ideia. Então é isso. Então morreu. As coisas estão complexas, eu tenho que saber lidar com a complexidade. E não é do jeito antigo, de uma maneira industrial. Aí que vem a jornada de transformação que a gente está vivendo. Aqui eu reforço, como eu disse de manhã, estamos vivendo, no gerúndio. Não acabamos. Um case de sucesso talvez seja o sucesso de a gente ter percebido que precisava se reinventar e estamos nos reinventando. Mas é uma jornada, tem muito ainda por vir. Passa por tecnologia e aí passa muito por isso. E hoje eu vou falar muito mais disso e nós vamos debater muito mais isso do que tecnologia. Muito organização e pessoas. O Buck Fuller, ele é um designer, nasceu no final do século passado, e ele tem essa frase que eu acho fantástica, né? Que basicamente ela diz o seguinte: não adianta tu lutar com a tua realidade, não luta com o teu mundo, não luta com o teu chefe. Ele não sabe que não sabe. Esse é o principal ponto. Ele não sabe que não sabe. Não adianta. Cria uma realidade nova ao lado. Quando eu me toquei disso, que eu tinha que criar uma realidade nova, quando o Sicredi se pôs disso, a gente tinha que criar uma realidade nova ao lado, paralela, e mostrando que essa nova realidade é que era o novo, era um mundo novo, que um mundo novo com portas abertas estava nos esperando, faria mais sentido do que ficar querendo quebrar a realidade atual. Bom, cria nova. Então é isso. As pessoas às vezes não sabem que não sabem. Essa é uma frase, quando alguém contou para mim isso, faz todo sentido. O cara não sabe que não sabe, eu estou tentando ali quebrar aquela marra. Não vou conseguir. Então, é a história de ressignificar, desaprender e reaprender, constante, não importa quanto tempo tu tem de carreira, na velocidade que o mundo anda, tem essa necessidade. Aqui de uma maneira bem rápida, foi o que eu falei no início, gente. É uma empresa que cresce. Como transformar numa empresa que cresce? Se está em crise é diferente, está quebrando. Daí é o desespero, né? Daí é barata voa, é um pavor. Mas está crescendo 20% ao ano. Hoje de manhã eu falei o número da carteira de crédito, né? De 9 bi, 10 anos depois, 60 bi. Como é que eu chego lá para o chefe? Ô chefe, vamos transformar essa empresa? E o cara olha os números. Tá louco? Está dando tão certo? Bom, naturalmente, né? Sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. E o elefante está na sala, que é o digital. Bom, eu fico aqui no Tecnopuc, é a nossa sede da transformação digital. A gente trabalha para todo o Brasil, ofertando uma nova experiência, ou construindo uma nova experiência digital para todos os Sicredis, para todas as cooperativas do Brasil.
Então, é onde a gente está, o ambiente ele é diferente, enfim, propicia a inovação. Pensando no futuro, a gente iniciou com uma folha em branco, e esse é hoje o nosso time com 300 pessoas, e ainda tende a crescer. Hoje o Sicredi tem 27 mil colaboradores, né? Como eu disse, é uma empresa bem grande. Então vamos falar um pouquinho mais ali desse miolo aqui, né? Pessoas e organização, principalmente. Organização. Como é que a gente sai disso? Que é o que a gente está acostumado. Provavelmente todos, a não ser quem tem 20, 21 anos, começou a carreira agora, talvez já caia numa organização como essa. E vem para uma organização como essa. Como eu provoco a minha empresa para ir para esse ambiente circular, onde não é o chefe que manda e o resto obedece, que é como a gente foi educado, né? Então esse é o futuro, uma organização mais circular, onde todas as empresas querem colocar o usuário no centro, mas a gente quer colocar o usuário na borda. E eu quero passar rapidinho esse conceito. Todas querem ele no centro. E a gente quer colocar na borda porque as empresas são organismos vivos. E a gente insiste em engessar as empresas. A gente dá cargo para as pessoas, a gente coloca as pessoas numa diretoria, a gente dá projetos específicos. O que acontece? Se eu preciso do Fabiano para conduzir um projeto junto comigo, e o Fabiano é da diretoria X, e a minha é a Y, e se o Fabiano tem um cargo de analista e eu estou precisando de um, sei lá, de um desenvolvedor de software para trabalhar comigo, só que ele é desenvolvedor também, ele não vai vir, porque eu estou preparado com uma empresa como uma máquina. Minha empresa foi moldada como máquina, ela é quadrada, ela é reta, ela é dura. As empresas do futuro que se reinventaram, pensaram suas empresas como organismos vivos. Não importa o cargo do Fabiano, não importa a diretoria do Fabiano, ele tem que navegar e ir em direção à solução do problema. No nosso caso, na solução do problema do associado, que ele é o dono, né? Então a gente tem que resolver o problema para ele. Então é assim, a gente pensa numa empresa de organismo vivo, onde os usuários estão nas bordas. Quem está no centro serve quem está no litoral. Eu, por exemplo, estou no centro, sou o líder da transformação digital, eu tenho que empoderar as equipes para construir os novos produtos digitais do Sicredi. Inclusive, tem que revolucionar o ambiente de experiência de agência do futuro do Sicredi. Vai ter menos transação nas agências. Óbvio, né? A gente não imagina que vai pagar boleto o resto da vida. Não imagina que vai ter um caixa o resto da vida numa agência. Tá aí, vão fechar as agências? Sim, muitas instituições financeiras vão fechar suas agências. Nós, como instituição financeira cooperativa, não temos esse objetivo. Temos, pelo contrário, manter as agências e reforçar o relacionamento. Dar outro papel. Eu falava hoje de manhã com os contadores que estavam na sala, que imagino que são vocês a maioria, né? Como a gente poderia dar um ambiente de agência onde um contador chega num espaço de aprendizagem que teria na agência e ele expõe para a comunidade, para quem tem interesse, para os empresários, geralmente pequenos, como é que é uma estrutura de um balanço patrimonial, como é que o cara pode gerenciar melhor a sua empresa, como é que e com isso, obviamente, ofertando o meu serviço, é um ganha-ganha. Por que isso não pode acontecer numa agência do Sicredi, o Sicredi sendo essa cola da comunidade? Bom, muito bem, isso na verdade é a nossa visão de futuro de agências, essa é a cola da comunidade, e menos pagar boleto. Vamos lá, entendemos muito bem como a gente se organiza, é centro e litoral, times que executam estão no litoral, quem está no meio empodera e serve a borda. Pessoas, teoria X e Y, também bem novinho, ó, início do século, mas está ainda vigente. X, quem pensa como X, quem pensa como Y. Quem pensa como X, pessoas não gostam de trabalhar. Pessoas são forçadas a trabalhar, preferem ser direcionadas a aceitar as responsabilidades, não querem responsabilidades por nada, pensam só em dinheiro e não são criativas, a não ser quando é para burlar o sistema. Lá na teoria Y, que é a teoria das empresas do futuro, na teoria Y, e não é assim, né? Agora eu vou ser Y. Até porque não é só Y, nem só X. É uma mescla, né? As pessoas precisam trabalhar e gostam do trabalho, se autodirecionam, procuram aceitar as responsabilidades e, sob corretas condições, são motivadas pelo desejo de realizar o próprio potencial. Então, se a tua empresa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, está muito no X, provavelmente ela não está tão preparada para o mundo digital. E aqui algumas ferramentas do X. Organograma. Se eu decido por organograma, temos um problema. Quem tem um cargo tem mais potência. Desempenho exclusivamente individual, meritocracia, entre aspas, né? Que a gente fala, isso aqui é meritocracia. Mas, na verdade, o cara deixou meia dúzia de morto pelo meio do caminho e o que importa é a entrega. É isso que a gente quer dizer meritocracia, né? Ah, bom, controle de horas, e aí vai, né?
Bom, mais importa como eu me visto do que eu entrego de valor. Aí a gente começa a ver ferramentas do passado, né? Bom, vagas no estacionamento por cargo. E me pergunte se a empresa, se o Sicredi é 100% Y. É claro que não é. Mas é uma empresa que já entendeu que o elefante está na sala. Opa, vamos se reinventar. E está se reinventando. Tá? Então vamos falar disso aqui. Isso aqui é a parte mais legal para mim. Então, se a gente está falando que o centro empodera o litoral, quem está no litoral executa empoderado. Tá aí, como é que essa... Deve ser uma baderna isso. Claro que não. Aí entra o ponto da autonomia e alinhamento. Olha como é que é um ambiente com pouca autonomia e pouco alinhamento. Uma zona. Essa sim é a baderna. Mais uma, quando tem muito alinhamento, muita gente, um cara mandando muito, com baixa autonomia, é isso aqui. O chefe manda atravessar o rio e o cara constrói a ponte. Quando é muita autonomia e não tem um alinhamento, bom, o chefe está desesperado. Será que tem alguém trabalhando para atravessar a ponte? E aqui é o que a gente busca, né? A gente hackeou da cultura do Spotify isso. Aliás, tudo que a gente faz a gente hackeia, tá? Nós nos chamamos de hacker de cultura. Então, atravessar o rio, bom, descubram como. Então, aqui entra um ponto, gente. Gestão, chefia, como vocês quiserem chamar. Então, quem está no centro, empodera e diz o quê. Quem está no litoral, diz o como. O como é do time. Bom, mas na minha empresa, onde eu trabalho, não é assim. Então, tá bom, tem uma boa oportunidade para começar a transformação. Mas o meu time não está pronto. Aí que está. É claro que ele não está pronto. Não tem como estar pronto. Eu, por exemplo, se a minha esposa chegar em casa hoje à noite e pedir para eu fazer a janta, vão morrer de fome. Ninguém nunca me deu um espaço, me ensinou, me incentivou. Eu não sei cozinhar, sou péssimo na cozinha mesmo, é verdade. Então eu tenho que começar, vou errar, e vamos indo, vou acertando. Daqui a pouco vai ter uma oportunidade de eu fazer a janta. Então é isso, gente. Então aqui, o que a gente busca está mais aqui, tá bom? Aqui é o nosso ciclo cultural, ele é naturalmente a parte principal, que começa com o propósito, né? Que comportamentos a gente quer gerar. A nosso pilar é o nosso propósito, que a gente chama de transformar a região e o Brasil. No meio tem os nossos princípios de ágil, tem o princípio do Lean, o Design Thinking e as atitudes que a gente valoriza. Foco no usuário, simplicidade, cooperação, visão de dono. Então, quem trabalha conosco tem que ter essas atitudes. Quem não trabalha, quem não tem, na verdade, não tem condições de estar naquele ambiente. Então, esse é um motorzinho que a gente faz girar essa troca de cultura, tá bom? Basicamente, o que está para a esquerda aqui a gente influencia direto, o que está para a direita é consequência. E aqui eu vou abrir um Star Model bem rapidinho, e aí a gente pode fazer o joguinho já na sequência, visto que, em tese, a gente vai estar um pouco mais nivelado. É isso aí, no conhecimento. Tá bom aqui do lado. Vamos embora. Da estratégia, é uma estratégia nossa, como eu falei um pouquinho antes ali, né? Como é que a gente vê uma agência no futuro do Sicredi, específica. Bom, a gente não vê uma agência transacional. Eu não vejo as pessoas indo nas agências pagar boleto no futuro. Não é para isso. Mas eu vejo o exemplo dos contadores na parceria. A parceria com os contadores é um bom exemplo de como a gente vê uma agência no futuro. As estruturas, essa é a estrutura que eu trabalho, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. É nesse ambiente que eu trabalho. Eu estou aqui, em tese, no centro, empoderando as pessoas que estão construindo as soluções para os usuários finais que estão na borda. O nosso time contábil, eu falei hoje de manhã e eu percebi que as pessoas se conectaram, está aqui, ó. Esse time está construindo a solução da nova engine contábil para o Sicredi. Fim a fim. Ali está a TI, tem uns 3 contadores, 4 contadores, fim a fim construindo a nova engine contábil do Sicredi. Não tem mais esse problema de a culpa é da TI, a TI não me atende, não resolve os problemas. Está aqui dentro, né? A solução se resolve aqui dentro. Então, a gente tem um time de contabilidade construindo a nova solução contábil do Sicredi ali dentro. Bom, os processos, é assim que a gente constrói soluções. Primeiro, entendendo a dor do usuário e não saindo para a execução. Depois, a gente entra no momento de entendimento e priorização. Aí, depois, o momento de execução. Isso aqui vem muito do Lean e do Ágil e do Design, tá? Naturalmente, não vai dar para a gente explicar no detalhe isso. Se tiver alguma dúvida, depois a gente pode falar. Eu usei uma frase hoje de manhã, que é do Abraham Lincoln, que se ele tivesse 1 hora para cortar uma árvore, ele ficaria 45 minutos afiando o machado. Que o machado vai estar mais pronto, ele sabe o que ele tem que fazer, em 15 minutos ele corta a árvore. Ambiente. Esse aqui é o nosso novo ambiente para a transformação digital que fica lá na PUC. Basicamente, o que a gente quer dizer aqui,
ele é um componente da cultura. O que a gente mais vê nas empresas? Vamos encher de puff. Agora vai a transformação da empresa. Não é isso, gente. É óbvio que não é isso, mas é o que a gente mais vê. As empresas enchendo os lugares de puff e achando que estão se transformando. Mas é um componente importante. O ambiente é um componente, mas não é o único. Pessoas, aqui as atitudes que a gente falou, que a gente construiu, que são novas. Aqui a parte que eu comentei antes, dando um exemplo com o Fabiano. Os cargos são os mesmos. As pessoas estão livres naquele organismo que a gente comentou antes. Então, elas navegam para resolver problemas do usuário final. Elas não estão presos em silos, que é o que a gente mais vê no mercado, né? É óbvio que a gente também, em alguns pontos, ainda tem isso, a gente está em transformação. Mas é isso que a gente está transformando. Os incentivos, não só a entrega, mas como eu entrego. O como eu entrego passa a ser tão importante como o que eu entrego. Então não adianta deixar meia dúzia de morto no caminho. Eu tenho que levar o grupo para o outro lado do rio. Atravessar o rio sozinho não é mais o mais importante. Muito bem. Bom, tecnologia, essa parte é meio óbvia. Fazer transformação digital com um monte de papel no escritório não faz mais sentido, né? Então tem o uso de inteligência artificial, a gente usa muito a parte de cloud computing, está tudo na AWS, todo o nosso novo core bancário está na AWS, todas as tecnologias novas, naturalmente, a gente utiliza, mas a gente reforça que ela não é o mais importante, porque as pessoas é que são a grande protagonista da mudança. Gente, aqui é só uma analogia que eu faço, que o cozinheiro do passado era o melhor, quem tinha a melhor receita. E o do futuro é aquele que consegue abrir a geladeira, entrar e fazer a comida, ou o melhor prato com o que tem disponível. Na verdade, o que acontece nas empresas, né? É a mesma coisa. O melhor colaborador é aquilo que consegue ver o que tem disponível de recursos, de orçamento, e dá a melhor solução para o usuário final com o que está disponível, diferente de como era antigamente. Bom, a gente teve diversos resultados, acho que para agora não é tão relevante, mas uma conta digital, um marketplace que a gente está em desenvolvimento, está em rollout, uma conta poupança que depois vai virar todas as contas de crédito sem papel, assinada no tablet. Isso aqui são só as consequências para materializar um pouco mais o que a gente está entregando para a sociedade nessa jornada de transformação digital. Eu passei, obviamente, mais rápido para nivelar, e a proposta agora é que a gente... Todo mundo tem 3G aí? Sim. Que a gente fizesse um joguinho e ter uma espécie de um censo aqui, e nessa a gente faça as perguntas também, vocês fiquem à vontade, fosse um bate-papo nosso, de qual é a situação que vocês estão vivendo, quais as dificuldades que vocês enfrentam, vocês me fazerem as perguntas também de, se eu enfrentei algumas dificuldades específicas, nem todas talvez eu saiba responder, mas as que eu puder responder, a gente vai trocando ideias, pode ser? Então vamos lá. Tem um sitezinho que eu vou abrir agora, que é o... Se vocês puderem acessar aquele endereço que está lá, que é kahoot.it, deixa eu sair da frente. Se vocês acessarem aquele kahoot.it, ele vai pedir um PIN, e na sequência vai pedir um nome. Não precisa colocar o nome de vocês, não precisa se identificar, não vai ter certo, não vai ter errado, não é para fazer prova, a ideia não é essa. Mas é para a gente poder bater um papo aqui, tá? Então pode botar o nome de vocês, pode botar apelido, nome do cachorro, nome do time, como vocês quiserem. Mas é porque tem que se identificar, senão não entra. Eu vou esperar um pouquinho até todos irem entrando. E aí a gente tem 7 perguntinhas ali. Se a gente conseguir passar pelas 7, ótimo, né? Aí vai conforme o apetite de vocês de quererem entrar nos temas que a gente acabou de passar. Entrou o eu ali. Enquanto isso eu vou explicar. Daí, cada vez que vier uma perguntinha, vai ter um símbolo que corresponde à resposta que vai estar ali. E aí vocês vão ver a resposta que mais se identifica com a situação de vocês, né? Com o que vocês acham, com o que vocês vivem. Se vocês quiserem, eu vou responder mais do que eu vivo. Que eu vivo na minha organização, na minha empresa. Bom, se eu sou o dono da minha empresa, eu vou dizer, bom, é isso que eu busco para a minha empresa. Não tem certo, gente. Como eu disse, não tem
não tem certo. Tem alguém ainda que está entrando? Eu posso esperar, não tem problema. Eu espero. É isso aí. Você viu? Tá lá. Qual é o teu apelido? Qual é o teu nome? Isso. Se ele está lá, a gente espera. Foi? Então tá. Então vamos começar. Como eu disse, vai ter uma pergunta na tela. Ela é conceitual, obviamente, né? Não tem certo, não tem errado. É mais para a gente debater. E, gente, por favor, né? É para a gente conversar. Senão não é um workshop, eu repito a palestra de manhã. Me ajudem, né? Vamos embora. Ficou duplicado. Vamos dar um start aqui. Onde está? Aqui. Se der certo, vai vir uma pergunta. Você está pronto? Sim, estou pronto. Então vamos lá. Qual o papel de uma empresa na sociedade moderna? Qual a visão de vocês do papel de uma empresa na sociedade moderna? Tem essas 4 possíveis respostas. Gente, responda a que vocês mais se identificam. Conforme o símbolo, tem a resposta. E tem tempo, desculpa dizer isso. O tempo está passando na tela. Vou ficar quieto. Alguns sempre ficam para trás, gente, relaxa, sempre assim. Eu já fiz isso com mais de 100 pessoas, sempre vai ficando assim para trás. E vai mostrar um ponto ali, relaxa o ponto que vai mostrar para vocês. Não é sistema de pontuação aqui, não é esse o ponto. Mas o que a gente identificou? Que a maior parte do grupo se identifica com a resposta que uma empresa na sociedade moderna tem um papel de geração de valor para a comunidade e depois pagar imposto. Bom, talvez seja o sentimento que a pessoa tem, né? Bom, trabalho para pagar imposto, o que tem um certo sentido, né? Alguém quer comentar aqui? Alguém levanta a mão aí para fazer um comentário? Vamos lá. Quem quer participar? Oi? Tu conseguiu achar uma resposta incorreta? Deu bug no sistema? Não, deixa eu ver. Não era para dar. Pode ser. Pode ser. Não era para dar. Porque estão todos habilitados como corretas. Estranho. Tanto que deu todas as respostas lá. Mas assim, desconsidera. Não tem resposta correta. Pode ser alguma configuração. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? O Dair? Chefe? Quer comentar aí? Sim, ele quer. Bom, boa tarde a todos. Daí, na verdade, a provocação, eu respondi no azul, uma porque eu sou gremista, mas eu acho que o olhar da organização já foi um tempo muito importante que ela era apenas para gerar lucro para o acionista. Acho que isso já foi importante, já teve a sua passada, e a partir de um determinado momento em que a gente começa a ver mais conexões, mais global, né? Eu vejo que a organização ela tem um papel maior, de gerar valor realmente, criando tanto do produto que ela gera, criando novas soluções, inovação, bem como também a conexão que ela faz com a comunidade local que ela está. A forma com que ela trata seus colaboradores, a forma que ela se relaciona com seus stakeholders, eu acho que aí tem um círculo virtuoso de trabalho. Eu acredito que a gente pode fazer mais quando a gente está mais junto, quando a gente olha algo maior. Está vindo aí a tecnologia, individualmente eu acredito que a gente não vai concorrer mais. A gente tem que se conectar com mais pessoas para sermos competitivos. Esse é o meu olhar em relação a esse tema aí. Mais alguém quer contribuir, gente? Não? Vamos lá, por favor, é isso aí. É para ser um debate. Oi, eu sou Maria Helena, sou de Porto Alegre, sou analista de contratos, parte societária, né, da contabilidade. Vejam bem, nós estamos com 12 milhões de desempregados nesse momento e a gente está dando um salto, entre aspas, para o futuro.
né? Porque houveram várias mudanças, está se num novo momento. Não sou Bolsonaro nem PT, mas eu acho que a gente está procurando, está batendo cabeça, mas está indo. Então, eu ainda acho que uma empresa na sociedade moderna, ela tem que gerar, em primeiro lugar, benefício para o colaborador, para todos os colaboradores, para o dono, para quem investe e para quem investe dinheiro e para quem investe os seus conhecimentos, a sua tecnologia em favor daquela empresa, não é? Esta é a minha participação. Muito obrigado. Eu acho que não são excludentes, né, na análise que eu faço. Na verdade, nenhuma delas, por isso que não tem... Alguém mais quer fazer um comentário? Por favor, vamos lá. Boa tarde, Rodrigo, do Sicredi, Santa Cruz do Sul. Eu acho que eu vou falar mais ou menos isso que tu ia falar agora, Tiago. Acho que as empresas, elas precisam gerar empregos, precisam gerar resultados e precisam pagar impostos. Com tudo isso, elas geram valor para a comunidade. Claro que não vai ser só isso, vai ter muitas outras coisas a mais. Que tipos de emprego que ela gera, né? Que tipo de resultados que ela entrega. Então, acho que no pacote, essa geração de valor para a comunidade engloba todas as outras. Então, o que eu ia comentar era justamente isso, né? De fato, elas não são excludentes. Quando a gente olha a geração de valor para a comunidade, eu acredito que foi o que o Odair trouxe para nós, tem a parte do emprego, tem os resultados e tem os impostos. Mas o que eu trago para mim é um ponto importante. Como sobreviver numa sociedade moderna quando você não tem um propósito transformador? Eu acho que esse, que não está aqui, mas eu acho que está na nossa cabeça, nas nossas falas, provavelmente, é como eu sobrevivo se eu não tenho um propósito transformador que aí conecta naturalmente no azul ali, que é gerar valor na comunidade, que a maioria das pessoas aqui se identificaram, né? Mais alguém ou vamos para a próxima? Mais um. Opa! Vamos lá, né? É o meio ambiente em conjunto, né? Porque quando todos os elementos se conectam, vai gerar resultado para os acionistas, para pagar impostos que muitos da nossa classe ainda trabalham só pensando em pagar imposto e acabam não conseguindo fazer, que as obrigações são tão grandes que acabam tomando tempo dos profissionais que não conseguem fazer as avaliações, né? Ou até gerar melhores informações para os profissionais, né, e resultados para os acionistas, ficam só envolvidos na carga tributária e esquece muitas vezes de olhar o entorno que essa empresa está no meio ambiente, né? Porque às vezes estão largando lixo, tratando mal o entorno e vai prejudicando mais a continuidade do seu ambiente, né? Me apresentando, eu sou a Viviane, de Porto Alegre também, trabalho com auditoria externa. Obrigado, Viviane. De fato, é o conceito do sustentável, né? Sustentável não, também com o meio ambiente, mas acrescentando os fatores econômicos também, né? Então, tá. Eu vou pular para outra pergunta, que traz um outro contexto, mas que, obviamente, eles se complementam. Todo mundo com o celular na mão aí? Vamos lá, próxima pergunta. Opa. Os pontos não são relevantes. Qual a sua realidade de trabalho referente ao tema estrutura? O que você vive do tema estrutura? Se a tua organização está estática por departamento, ou se os departamentos que estão na parede, lá no organograma, eles são estáticos, eu não consigo me movimentar. 2, ali no azul, a organização se adapta rapidamente conforme a estratégia, ela é mais flexível. É uma pirâmide hierárquica, quem manda é quem o outro obedece, ou é mais circular? O que tu vive? Lembrem que não é identificado isso. Não se preocupem. Olha aí. Pô, estamos bem, gente. Estamos melhor do que eu imaginava. Mas temos de tudo, né? Temos de tudo. A exceção ali, tem bastante empresa que se adapta conforme a estratégia, que naturalmente é que a gente, como eu apresentei o contexto ali do circular, é claro, dá a impressão que o correto é o circular. Não.
O correto é circular para a realidade que eu estou vivendo, né? Eu estou construindo produtos, quando a gente vai falar de produtos, é muito natural trabalhar em tribos e esquadras. Esse é um conceito que eu vivo. Mas o principal ponto, sem dúvida, e eu vou dar a minha opinião, eu tenho que dar a minha opinião nesse caso, né? O azul, ele traz uma questão importante para o que a gente está falando da velocidade, das mudanças, etc. Uma organização que ela está presa aos seus departamentos e aos cargos, enfim, a pirâmide hierárquica também, obviamente ela não está se preparando para o futuro. Então temos aqui um ponto importante para a evolução. Tirem foto, fique à vontade. Porque para levar para o chefe. Ô, chefe, ele aqui. Estamos parados do tempo, temos que se reinventar. Já tem uns mais rápido que nós. Mas é isso, gente. Foi muito que a gente conversou tanto na parte da manhã, agora no resuminho que eu fiz antes da gente começar o jogo. É muito isso. Né? Se as empresas ainda estão mais presas aos seus cargos, as decisões da estratégia, não sei se tem essa pergunta, talvez não antecipe, a decisão é feita por uma única pessoa ou numa sala fechada. Gente, bom, enfim, né? É meio natural que isso não prepara aquela empresa para o futuro, né? Não está preparando para entender a real dor da sociedade, a real dor dos usuários para quem está entregando o teu produto, né? Então, alguém quer comentar? Vamos embora. Agora é difícil, né? Vai que tu respondeu uma coisa e o chefe está do lado e respondeu outra. Não? Vai lá, Fabiano. Boa tarde, sou Fabiano, Sicredi União Metropolitana, região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. É uma caminhada, né, Tiago? E a gente tem visto aí, principalmente na comunicação da nossa governança, né, dentro da nossa cooperativa lá. Antes a gente fazia planejamento estratégico para 5 anos, né? E hoje a velocidade com que a gente tem tentado olhar o horizonte, né, tem feito reduzir isso, e o envolvimento dessa estratégia em todas as áreas, departamento, pessoas, enfim. Então, o quanto que essa velocidade, a gente está buscando isso, mas traz resultados, né, importantes, e a conquista acho que vem muito disso, né, o envolvimento de todos nessa estratégia e uma comunicação ela rápida, precisa e a qualquer momento com correção também de rumo. Tem duas formas disso acontecer na minha visão. Uma é quando está perdendo espaço, tu está perdendo mercado, e a segunda forma é quando tu fez um teste que deu certo. Opa, peraí, eu dei autonomia aqui do utilizador da decisão e deu certo. Opa, vou começar a expandir, né, a testar mais essa forma de trabalho. Vamos embora, vamos mais uma ali. E com relação, uns pontos ali, ao tema processos, esse aqui também é bem... Qual a realidade com referente ao tema processos? São orientados para controlar, processo existe para controlar. Bom, para gerar valor, eu tenho no meu ambiente, eu vivo, tenho processos onde eu trabalho para gerar valor. Processos, o que é isso? Bom, eles existem só no papel, que é o verde. Qual é a realidade de vocês, gente? Às vezes é um pouco de cada, né? Mas assim, o que representa mais, né? Olha só, mas está muito bom. Então esse até, vocês tinham que estar aqui na frente. Porque nem todos os processos que eu vivo são para gerar valor. Franco com vocês. Eu tenho uns processos lá que eu quero matar, mas é uma jornada, né? Mas de fato, né? Óbvio que os processos têm que ser criados para orientar valor. Mas muitos deles estão para controlar ainda. Eu ainda passo, por exemplo, vou lançar um produto, eu passo por uma cadeia de aprovação que está fora do meu ambiente, fora daquele ambiente lá de tribos e esquadras, que é muito rápido, que em 2 semanas eu estou com um produto na rua, que é o tal da governança das empresas, né? Isso ainda está igual. Então, talvez seja até um ponto para a gente debater o quanto uma empresa começa a se transformar e a transformação está em parte dela, porque a jornada não acabou ainda. Sim, a jornada não acabou, a empresa não está toda ela transformada. E aí quando você vê, começa a chegar uma parte dessa trilha, dessa jornada, e ela trava. Sim, eu não transformei toda ela. E no caso dos processos mais focados no controle, e eles existem, e alguns até têm que existir,
eles travam essa jornada, esse processo de criação. Você vai lançar o produto, opa, peraí, você já parou para validar com o comitê XPTO? Eu nem sabia que esse comitê existia. Sem o ok, se o jurídico não deu ok, não vai passar. Quem nunca, né? Se não tem o parecer do jurídico, não sobe. Então, sim, todas as empresas estão passando por isso, né? Obviamente, né? Justamente pela complexidade, né? Justamente pela complexidade. Legal. Então, os processos na vida de vocês estão mais orientados para gerar valor. Parabéns, gente. Você tinha que estar no meu lugar, de verdade. Eu estou meio a meio. Ó, o Valdir está em primeiro, Valdir. Não era uma competição. Mas vamos embora. Qual a realidade de trabalho referente ao tema ambiente? Como é que é o ambiente de trabalho de vocês? Barreiras físicas para a comunicação entre times. Simples, leve, simples e sem paredes fechadas. Muitas formalidades no ambiente, é um ambiente muito formal. Ou espaços com diferenciações e privilégios. Ou assim, aqui fica a ralé e aqui fica a chefia. Que é mais ou menos o que o último quer dizer. O que vocês vivem? Olha aí, gente, mas vocês estão em transformação, mas aqui a gente pode observar que ainda tem empresas bem tradicionais, né? Tem empresas bem tradicionais, onde há muitos privilégios para que tem alguns cargos, né? Esse é um ponto importante da transformação da empresa, né? E isso passa uma mensagem, obviamente, isso passa uma mensagem. Isso não está tão disparado ali, o simples, leve e sem paredes fechadas. Mas você sabe que, bom, eu comecei essa jornada em 2017, como eu falei, acho que eu falei. Em 2017, quando a gente começou e construiu aquele escritório, quase não existia empresa assim em Porto Alegre. E aí deu um boom, claro, a gente tem em Porto Alegre, deu um boom desses escritórios com puff, com ambiente, com essas mesas de madeira natural, com pé de feito de ferro, né? Deu um boom, tudo que é escritório que sai hoje é nesse molde mais velho. Assim, não tem mais baia separando as pessoas, né? Porque as pessoas perceberam que o ambiente é um dos artefatos de cultura. Não é o principal, como eu falei antes, mas ele é um dos artefatos de cultura. Se você segrega as pessoas no ambiente, bom, você está dizendo muito como é a cultura da tua empresa, né? Não pensem sobre isso. Tirem foto aí, gente. Tirem foto. Levem para o chefe. Revolucionário a empresa. Bora. Bom, e com relação ao tema de pessoas, estou percebendo que eu estou passando pelo Star Model, né? Estou passando todos os vértices do Star Model. Orientada para a cooperação e trabalho por propósito, as pessoas estão juntas num único objetivo. Orientadas para a competição, ego, vaidade, status, politicagem, feudos. Eu nem lembrava que eu tinha escrito isso. Está forte. Simplicidade e valorização de quem faz. Isso é difícil, hein? Isso é difícil. Interessante. Que bom, gente, que bom. A maioria das empresas já estão no outro patamar, né? Tem poucas empresas que estão na competição, no ego. Teve uma ali que está mais focada em competição, mas as outras todas estão nos outros dois extremos. A cooperação, trabalho com propósito, simplicidade e valorização de quem faz. É um outro patamar. Alguém quer comentar isso aqui, das pessoas? Já que ele está tão bom, né? Alguém quer contribuir aí? Vamos lá, gente, coragem. Depois do almoço, né? Não? Então, a gente tem mais... Qual que a gente está? Nas 5, acho. Tem mais 2. A gente vai ter que, até o fim, fazer mais uma participação de vocês. Vamos ver. Qual é o próximo tema? Incentivos. Como é que funciona a realidade de vocês nos incentivos, né? Essa é a penúltima. Bom, entregas a qualquer preço, o que importa é entregar, mesmo que deixe meia dúzia de morto no caminho. Felicidade é a principal meta. Esse aqui está bem bonito. Foco no desempenho individual, faltou L. Foco nos objetivos comuns e conquistas de time.
Sabe que essa virada isso é bem recente também, né? E a gente muito por isso, né? Muito por isso, essa discussão de, bom, se eu não colocar um objetivo individual, como é que eu vou saber quem eu reconheço? A gente teve muito essa discussão. Se eu não colocar um objetivo para o Thiago, como é que eu sei que é ele que está performando? Ele em relação ao João, que está do lado dele. Se eu coloquei um objetivo coletivo, tem muito disso, teve muito dessa discussão. Bom, gente, óbvio que não tem uma única coisa para fazer, é um conjunto de coisas a serem feitas. Como eu disse, são artefatos de cultura. Então, se você só fez isso, de fato, o Thiago, ou no caso vou inverter, né, para não parecer arrogante, o João vai carregar o Thiago nas costas. Vai. Mas como a gente está falando de um conjunto de artefatos de cultura, é o incentivo, é a organização, é a estrutura, é a visão de estratégia e construção de estratégia. Bom, enfim, são todos os vértices sendo transformados, inclusive esse dos incentivos. A chance no caso do Thiago, ser expulso do time é muito grande. O grupo espelha o Thiago, porque a forma e aquelas atitudes que eu comentei antes, do que são valorizadas, elas estão claras, estão na parede. Tanto que quando há um processo de contratação de profissionais numa empresa transformada, quem seleciona não é o chefe, não é o gestor, é o time. Porque o time sabe quais são as atitudes e os valores daquele grupo. Então esse é um ponto bem importante. A gente tem muita insegurança em falar em metas do grupo, objetivos comuns. Por isso, porque a gente tem no nosso imaginário que, bom, se eu trabalhar em conjunto com o João vai carregar, vou poder me jogar nas cordas. Não, não vai. Se tu trabalhou em todos os vértices da cultura, dos artefatos de cultura, a cultura vai te abraçar e provavelmente, se eu querer me escorar no João, eu vou ser expulso pela cultura. E aí entra, desde quando eu falei do processo de contratação, até um trabalho que a gente faz muito, a gente demora para contratar, o processo de contratação é longo e o de desligamento é rápido, né? Justamente que tem que demorar para perceber a cultura da pessoa. Se ela der o fim à cultura, com essa nova cultura, você coloca ela na empresa e na hora de decidir tem que ser rápido. Demite logo se ela não está conectada na tua cultura. Não fica se é cultural, se é o como, não estou falando do quê. Se é performance, você tenta desenvolver a pessoa, óbvio, né? Se é o como, se o como daquela pessoa não está conectado com os teus valores, tira logo da equipe, né? Então esse é um ponto interessante com relação a incentivos e é bem sensível, é bem difícil de ter segurança em virar isso, né? Então, até para compartilhar, de onde eu trabalho, que é lá no centro administrativo do Sicredi, nós fomos a primeira equipe que acabamos com metas individuais. Nossa, isso deu uma confusão lá. Até o jurídico veio para cima de mim. Tu não pode fazer isso com o sindicato. Bom, não sei, já fiz. Já estava anunciado no sistema. Acabei com metas individuais, mas claro, como eu disse antes, eu mexi em todos os vértices. Isso foi em 2017, 16 para 17. Todos os vértices da cultura estavam alterados. Só ele, bom, daí o João ou o Thiago vai se lançar nas cordas. Alguém quer comentar incentivos? Como que vocês vivem isso? Como é que vocês fazem essa virada? Como é que vocês viraram de incentivos? Ou nem tem incentivos, né? Bom, não tem incentivos. É o salário e vamos embora, não tem objetivo, a gente não tem meta. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Estão de olho na próxima palestra? Então tá, vamos embora, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, lá em cima. Próximo. Estratégia a última, né? Realidade com relação à estratégia. Eu antecipei um pouco, né? Mas vamos lá, como é que é? O teu planejamento ainda é de longo prazo? Longo prazo é 5 anos ou mais, tá? Planejamento estratégico de mais de 5 anos. Ou os planos são dinâmicos e revisitados com frequência, os escopos são completos e estáticos, ou só a gestão define. O que caracteriza mais a tua vida quando se fala em estratégia? Planos dinâmicos e revisitados com frequência. Bom, de fato, né? A gente estava comentando antes aqui, a gente compartilhou. A
gente trabalhava com planos estratégicos de 10 anos, depois caiu para 5 anos, hoje no máximo 3. Né? Não tem como fazer planejamento estratégico com mais de 3 anos, eles não fazem mais sentido. E a revisão anual. Vou dizer como é que eu trabalho lá, gente, como é que eu faço o plano. O plano é trimestral, tá? Eu não consigo fazer planejamento da transformação digital da empresa com mais de 3 meses, eu não consigo. Quando eu tenho que fazer por algum processo de controle que de alguma parte ainda não transformada dessa jornada. Mas eu não consigo planejar, a gente faz por trimestres, a gente planeja por trimestres. O plano detalhado, né, com indicadores de sucesso, insucesso, etc. É sempre trimestral. Mais que trimestral é impossível fazer. Eu lembro do tempo que eu fazia planejamento anual no detalhe. Na verdade, era um chute anual no detalhe, né? Fazia o portfólio de projetos completo, do ano seguinte. Na verdade, é para dizer que tu fez, para dar um pseudo conforto para a empresa, para daqui a 3 meses tu pedir um monte de alteração. Né? Então, na verdade, é assim que a gente está trabalhando. A gente, desde o início, tem trabalhado com 3 meses. 3 meses é o máximo que eu projeto. Agora, tá, mas não tem um objetivo de longo prazo? Claro que tem. Aí é o objetivo. Então, visão de longo prazo, plano de curto prazo. A visão, que nem eu brinco, a visão está na colina. Mas o meu plano ele é atravessar 2 quadras para frente. Sempre assim. Então, plano detalhado de longo prazo é perda de tempo. É o que o Lean propõe a acabar, que é eliminar desperdício. Então, plano detalhado de longo prazo é desperdício, não faz sentido. Gente, muito obrigado por vocês participarem do joguinho, foi sensacional. Alguém quer fazer alguma pergunta da conversa de hoje de manhã? Claro, especialmente quem pôde participar hoje de manhã e do resumo que eu fiz de hoje de manhã. Daí, por favor. Claro. Tem um microfone, eu passo para você. Bom, Nicolaides, eu queria ainda comentar sobre essa questão da estratégia, né? Acho que é uma coisa bacana, porque a gente vem da escola, né, faculdade, e vem aquela coisa de planejamento de longo prazo, e eu vejo que hoje realmente o que faz a diferença é o pensamento estratégico. Né? Você está dinâmico, ligado nas conexões que tem, mas também você tem que saber onde quer chegar. E aí tu falou em visão, nós trabalhamos muito com carta de intenções, né? Enfim, um propósito mais de longo prazo. Isso é importante, trabalhar com a equipe, com o time. Eu vejo que provocar aonde a gente quer chegar, né? O que a gente vai querer ser aqui a 10, 15 anos. E a partir daí, implicações nas decisões presentes, né? E aí sim, quando tu vai para o detalhamento, mais que 3, 4, 5 meses é absurdo, né? Tu acaba gastando muita energia criando papéis, criando formulários, criando um exercício que depois, na boa, ninguém olha. Ninguém consegue acompanhar e tudo mais. E a outra coisa bacana também desse olhar é que tem que ser simples. Da forma de conduzir, da forma de olhar e como a gente revisitar o que a gente se propôs, né? Não pode ser complexo, cheio de muito detalhe, muito controle, muito, sabe, isso aí também eu acredito que também não contribui. Trazendo o paralelo da transformação digital, quando a gente iniciou, ela tem uma visão de 7 anos, quando a gente iniciou, né? Agora falta menos de 7, está na metade, pouco menos da metade. Que era, a gente tinha a visão, a gente quer transformar a visão, o ambiente de agência, a experiência dos usuários de agência, no caso associados. Zero papel, aquela história de qualquer transformação digital, né? Muita eficiência, zero papel, liberar os nossos gerentes de negócio, gerentes de agência, para fazer o que eles sabem fazer melhor, que é parceria, que é fazer relacionamento, que como toda empresa que está fazendo uma transformação foca. Né? Então essa era a visão. Mas como o Odair falou, o plano é 3 meses. Perfeito. Perfeito. E tem uma outra coisa também que não consta aqui, que também eu quero só trazer aqui como contribuição. A gente tem feito um exercício grande também de empoderar os times. E para fazer isso acontecer e realmente ser produtivo, ter clareza de onde você quer chegar, todo mundo ter essa clareza, né? Essa visão clara de onde a gente quer chegar, e também compartilhar de valores. Então a gente discute muito valores, né? Comportamentos e a proposta de valor que a gente quer entregar também.
E isso ser muito vivo, dá ao ponto de empoderar o time para fazer sem pedir para ninguém. A gente costuma dizer que o que tu vai fazer hoje está alinhado com o que a gente está visualizando, está alinhado com nossos valores, está alinhado com a proposta de valor, faça, não peça para ninguém. Não peça para um chefe, não peça para ninguém, faça. Né? E aí cria uma velocidade de realização surpreendente e muitas vezes com entregas maiores do que você tem expectativa. Então, fazer um caldo aí, né, dentro dessa visão de longo prazo. Obrigado. Acho que você tinha uma pergunta, né? É o seguinte, eu acompanho o Sicredi há muitos anos. Eu tenho clientes de 20 anos atrás, que quando era só uma cooperativa, né? Não tinha banco Sicredi e tal. Eles já trabalhavam só com o pessoal do campo. Então, veja bem, eu considerando isso aí, considerando a gauchês, né, do nosso Sicredi, o que tu acha que aconteceu para esse case ser ter tanto sucesso, cabeça tão aberta e estar tão inovador e ainda fazendo todas essas transformações como se fosse uma coisa normal na caminhada do Sicredi, né? É uma boa pergunta. Tantas pessoas aqui poderiam responder, tantas pessoas têm talvez mais propriedade que eu para responder, para ser bem franco. E de verdade, para ser bem franco. Eu vou dar a minha visão e aí, se algum colega quiser complementar, fique à vontade. A gente sempre fala que os valores do cooperativismo é o que há de mais moderno. Quando a gente vai fazer pesquisas, a gente trabalha muito com pesquisa, né? E falar sobre instituição financeira, o que você faria e se? O que as pessoas dizem? Eu faria um banco com... Eu me associaria... E quando você vai olhar, puxa, mas isso é cooperativismo. Isso é um cooperativismo, onde você é dono, não tem um banqueiro na Espanha esperando o resultado do ano, não existe isso. A região fica que lucra com o resultado, fica todo o dinheiro na tua comunidade, aquilo gira, todo o conceito do cooperativismo. E a gente começa então a perceber que o que há de mais moderno é o cooperativismo. O que deu certo, por que começou a dar mais certo, é justamente porque os executivos da empresa começaram a perceber e começaram a direcionar a empresa para esse caminho, para as origens. Falhou. Reinventar algo que tem que ser reinventado não faz sentido. Quando a gente vai para uma transformação digital e eu quero reinventar, e a gente pesquisou isso, vou botar um robô nas agências. É isso é transformação digital. Não. Te apega às tuas origens. Te apega àquilo que é o teu propósito. Para que tu existe? Bom, eu existo para ganhar renda na comunidade, Bom, se é para isso, o que a transformação digital vai te ajudar nesse sentido? Não para criar um outro propósito. Então, eu acho que o grande sucesso que a gente está tendo é que a gente está olhando as nossas origens, olhando os nossos valores e fazendo a transformação trabalhar em direção a isso. Não em oposto, não criando um outro caminho dos nossos propósitos. O nosso propósito está dado, como eu falei hoje pela manhã, né? Que ruim quando uma empresa não tem um propósito legal para trabalhar. Né? Que ruim para entregar para a sociedade, melhor dizendo. Bom, a gente já tem isso. Então, a minha humilde visão é que a gente conseguiu perceber que o nosso propósito é transformador e que talvez, sim, a gente precisava de aceleradores, a gente precisava algumas renovações, e essas renovações, claro, que foram acontecendo ao longo dos anos, e essas renovações foram acelerando isso. Né? E a gente vê, bom, o que era realmente mais focado no Sul, está em todo o Brasil, quase todos os estados, os números que eu mostrei ali um pouco antes, né, crescendo bastante. É isso. Sim, é um orgulho. Eu tenho 20 anos de empresa, eu falei hoje pela manhã. Para mim é um orgulho, eu entrei como estagiário na empresa. Sim. Sim, que ninguém dava bola, só o Sicredi. É isso. Alguém quer complementar a minha resposta? Com certeza. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Marcos e também trabalho no Sicredi, no Conselho de Administração da cooperativa. E vou compartilhar 2 ou 3 experiências nossas, né? A gente falava pouco de cooperativismo e o Tiago comentou de olhar para as nossas origens, para a nossa essência, mas enquanto experiência de cooperativa, nós somos uma delas que atuamos aqui na Serra,
temos 31 equipes, né, 31 agências, somos 440 colaboradores, né, e vou compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, principalmente dos últimos 5 anos. Além de olhar muito para a nossa essência, para a origem, a gente olhou para o mundo e para a literatura, para as produções acadêmicas. Então, hoje tem muitos livros que mal falam ou não falam de cooperativismo, mas que nos inspiram, são livros de cabeceira de todas as nossas equipes, dos conselheiros também. Vou citar alguns, né? Motivação 3.0, como você motiva as pessoas sem ser punição e recompensa, né? Mas através de uma motivação que parte de dentro, intrínseca, justamente trabalhando questões como autonomia, uma cultura de excelência e voltada para um propósito. Acho que foi a primeira grande obra que nos abriu os caminhos, as possibilidades. Mais adiante, e hoje trabalhamos muito capitalismo consciente, vale a pena vocês darem uma lida sobre isso, e que tem uma interlocução muito grande com o cooperativismo, e não cita essa palavra, mas você está falando de um capitalismo que gera valor para a sua comunidade, valores de longo prazo. Usamos velocidade da confiança, enfim, né? Tem muita obra. O mundo está oferecendo muita literatura e muitas informações que basta você olhar criteriosamente a sua empresa, a sua organização, e independente de ser cooperativa, ser uma limitada, ser uma SA, ele te contribui para uma transformação. É claro que principalmente quem está na gestão, que falamos de conselho, diretoria, né, dos líderes, eles têm que ser os promotores dessa trajetória, acreditarem e em algum momento suportarem também que pode mudar por algum tempo. Você tem que ter o tempo da resiliência, né? Felizmente conosco não aconteceu isso. A gente conheceu mundos e crescimentos que não conhecíamos antes. Mas eu queria compartilhar 2 coisas importantes dentro daquilo que a gente conversou. A gente sempre, embora Sicredi, embora cuidando muito equipes por equipes, nunca tivemos uma abordagem, uma meritocracia individualista, né? O termo clássico do banco. Mas tínhamos sim por equipes, né? Por agências, enfim. E tínhamos também a meritocracia para isso, essas coisas todas. E nessa nossa mudança mais ousada que aconteceu principalmente em 2015, a gente quis ter, foi um pedido do Conselho, um ambiente mais humano, que cuidasse melhor das pessoas, das comunidades, e também sem perder de vista a eficiência financeira, porque também é como o ar que a gente respira, na verdade. E então, uma das decisões tomada pelas próprias equipes dentro desse novo ambiente foi em novembro de 2015, a gente abdicar de ter metas de produtos e serviços para as nossas equipes. Justamente no momento que a fala era tão grande, nós queremos cuidar do nosso associado, ter o interesse verdadeiro na pessoa, né? E lá se percebeu manifestação de um gerente, então você tem que criar o contexto de permitir o erro, permitir a manifestação das pessoas, tirar os medos ocultos, né? E da indicação deles se entendeu que as metas atrapalhavam esse interesse verdadeiro com as pessoas. Bem, a gente construiu, a partir de lá, durante 4 anos, eles construíram, os executivos, um novo jeito de avaliar a performance da própria cooperativa, do próprio desenvolvimento das equipes. Então, a meta, naquele momento, nos atrapalhou, e desde lá a gente as retirou, e a gente cresceu muito mais do que em tempos que tínhamos metas por colaboradores e por equipes. Mas aí vem um outro, que foi a questão da meritocracia, dos incentivos, né? Quando a gente foi olhar, e a gente vinha já há alguns anos adotando essa sistemática, desculpa se eu falo muito, mas estou contando uma história. A gente já usava, porque é sistêmico, isso aí está vinculado com o próprio sindicato, enfim, né, você tem que ter o plano de participação de resultados. E ele era usado como uma coisa positiva, e quando a gente foi aprofundar, e é isso que eu queria chamar a atenção. Se vocês lidam com isso, estão em empresas que trabalham com meritocracia, não tem que só olhar de uma forma um pouco mais distante, tem que aprofundar, porque às vezes, como acontecia conosco, elas estão jogando contra a organização. No submundo das conversas, da liderança dos gerentes para as suas equipes, aquela ferramenta que é o PPR, participação de resultado,
muitas vezes ela pode entusiasmar num curto prazo, mas ela está sendo contra a organização, está sendo contra a equipe, está sendo contra a própria pessoa, e muitas vezes ela vai desvirtuar dos valores, né? Dos valores que a organização tanto preza por isso. Então, eu vou contar algumas práticas, né, que eu vi as equipes construindo. Logo que nós tínhamos a participação de resultado, e aqui eu vou entrar em alguns detalhes de como o nosso funciona, né? O nosso funciona até poder chegar a 5 remunerações, né, dentro do ano, não mais do que isso, mediante o resultado. Quando chegou, a nossa cooperativa tinha condições de pagar até 2 remunerações. Porém, as contratações de objetivos eram por equipes. Então, durante os primeiros 3 ou 4 anos, a gente viu situações em que algumas equipes recebiam 2,2, 2,3 remunerações, que era o máximo, era muito bom, era comemorado por aquelas equipes, mas umas 4 ou 5 que não alcançavam o resultado, tinha dado uma grande provisão, ficavam com a participação mínima prevista por sindicato de 0,3. Então, ao final de cada ano, você viria um grupo comemorando bastante, um grupo intermediário porque recebeu um grupo frustrado porque um fator externo não os fez participar. Bem, vamos para o próximo ano. Quando foi identificada essa ação negativa que o PPR realizava, e dentro de um novo modelo de gestão, ele veio sendo construído ao longo do tempo, talvez levou-se uns 3 anos para chegar na melhor maturidade de hoje, e praticamente nosso PPR, que lá atrás considerava metas de crédito de associados, enfim, nada mais disso existe. A gente olha muito a eficiência, a cobertura, olha a satisfação dos associados nos objetivos contratados. Mas vou resumir, todos os objetivos são iguais, desde o diretor, gerente, caixa, atendentes, todos têm os mesmos objetivos, são 4 apenas, muito fáceis, mês a mês toda a equipe acompanha a evolução do seu mesmo. E o mais interessante, nesse último ano, das 31 equipes, e que já aconteceu nos últimos 3 anos, a menor participação de resultado foi 3,7 remunerações, e a maior foi 4,2. Ou seja, ainda se respeita as individualidades, né, de cada equipe, mas nenhuma abaixo de 3,7, nenhuma mais a 4,2. Foi uma construção coletiva, conversando muito com as equipes, e que interfere bastante, muito no ambiente e naquilo que a gente tanto valoriza, que são as pessoas. Obrigado e desculpa pela história. Obrigado, Marcos. Bom, com isso, eu acho que a gente pode finalizar nosso workshop. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem vindo. Uma salva de palmas ao Tiago. Muito obrigada pela participação de todos.